Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. É um texto belíssimo que traz como pano de fundo dois cenários. O primeiro cenário é o cenário do pastoreio. Do verso 1 até o verso de número 4, o autor do Salmo, Davi, trata sobre a experiência do pastor com as ovelhas. E no versículo de número 5 e 6, o cenário muda. A gente é levado para um ambiente hostil, um ambiente de perseguição, um ambiente árido, que é apresentado a partir das palavras do salmista, quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E então ele vai encerrar o salmo dando uma linda declaração de que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na tua casa, na tua presença, no teu templo, para todo sempre. E o que nós acabamos de fazer é cantar a bondade de Deus. O que Davi está tratando é de um peregrino que talvez em fuga por alguma situação feita ou ocasionada por uma atitude própria, se refugia em uma casa. E a cultura judaica garantia, até por conta da própria legislação, de que uma vez acolhido por uma casa, por uma residência, a pessoa tinha garantida a proteção. E é por isso que ele vai dizer do preparo da mesa na presença dos inimigos. É como se aqueles inimigos estivessem à porta, prontos para, em qualquer oportunidade daquele que está então refugiado, colocar os seus pés do lado de fora, capturá-lo. Mas aí há todo o cerimonial judaico de acolhimento, de lavar os pés, para retirar a poeira que foi adquirida na caminhada, e, sobretudo, ungir a cabeça com óleo, lembrando que o óleo possui um significado curativo no contexto bíblico, especialmente os homens andavam com os seus turbantes tampando o couro cabeludo, que em altas temperaturas, trafegando pelo deserto, chegavam a 60 graus. Então aquilo cozinhava o couro cabeludo. E por conta disso, feridas eram formadas, e ao entrar numa casa, além dos pés serem lavados, era garantida a unção com óleo, com uma expressão de cuidado, para curar e tratar as feridas. Passado o tempo, ele tem garantido 2 guarda-costas: a bondade e a misericórdia. Certo de que ele sairia protegido, guardado, amparado para o seu destino. E é isso que a gente experimenta todos os dias da nossa existência. Nós somos acompanhados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nós não percebemos isso. E por vezes somos negligentes diante disso. E por isso eu queria orar, antes da gente entrar especificamente na reflexão desta noite, pedindo a Deus em seu favor. Pedindo a Deus em favor da sua casa, da sua família. Mas antes, quero dar a você a oportunidade de você, aí onde você se encontra, reconhecer e agradecer pela bondade de Deus manifestada sobre a sua vida. Então eu quero convidar você aí, onde você se encontra, fechar os seus olhos para que você não se distraia, e quero convidar você a conectar o seu coração ao coração de Deus, e aí você ter o seu momento com Deus para agradecer a Deus pela manifestação da bondade dele sobre a sua vida.
Deus, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. E juntamente comigo, corações são direcionados ao coração do Senhor, expressando gratidão e reconhecimento pela presença incessante da Tua bondade sobre as nossas vidas. Como fomos lembrados na celebração desta manhã, não tem a ver conosco, com os nossos méritos, com aquilo que possuímos. Tem a ver com o amor do Senhor. Tem a ver com a bondade do Senhor. Tem a ver com a misericórdia do Senhor. E por isso nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. Colocamos as nossas vidas e as nossas histórias para que cotidianamente, na nossa vida privada, conjugal, familiar, profissional, na área emocional, psicológica, espiritual, em todas as esferas da nossa existência, possamos contemplar a presença do Senhor. E mesmo que situações e circunstâncias se levantem contra nós, nossos pés, nossos corações sejam, ó Deus, arraigados no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor seja suficiente para nós. E que isso nos leve, ó Deus, a experimentar a materialização da Tua vontade, do Teu querer sobre as nossas vidas. E nos rendemos diante de Ti para que o Senhor, por meio da Tua palavra, viva e eficaz, fale mais uma vez a todos nós e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, seja no formato digital ou analógico em papel, no livro do Eclesiastes. E hoje, diferente do que comumente faço, lerei o texto que introduz a nossa reflexão, não na NVI, mas na NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 6. O texto será projetado para que você possa acompanhar e então juntos todos possamos ouvir e ler aquilo que as Sagradas Escrituras trazem para nós nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 6, na NTLH. Diz-nos assim o Kohelet, o autor sapiencial do texto sagrado. Há tempo de procurar e tempo de perder. Há tempo de procurar e tempo de perder. A história bíblica, e se você perscrutar o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, conforme o cânon bíblico foi construído e entregue a você, você vai perceber que a Bíblia são registros históricos de perdas. A Bíblia nada mais é do que o registro de histórias de homens e mulheres, gente como a gente, que colecionou na sua trajetória pela vida perda. Inclusive, o próprio texto sagrado se abre no capítulo 3, narrando a primeira perda que nós temos a partir da criação do mundo e da obra-prima da criação, a humanidade.
Lá é dito que Adão e Eva perdem o paraíso. Perdem o privilégio e a oportunidade de convívio com Deus. São expulsos do jardim. A história avança, nascem os filhos deste casal, e um desses filhos, Caim, perde a sua dignidade, perde a sua honra, por agir com as suas próprias mãos e materializar, concretizar o ódio do seu coração, matando e tirando a vida do seu próprio irmão. No episódio da Torre de Babel, nós temos a perda da unidade do povo. O povo que falava uma só língua é disperso e começam então a partir das múltiplas línguas que se apresentam ali, perder o grande privilégio de unicidade da humanidade. Jacó, um dos patriarcas, perde o privilégio de convívio com seu filho. Filho esse que fora vendido pelos outros irmãos, tomados por inveja, por ciúmes. O intento primeiro era matá-lo, e alguém com bom juízo desvia este propósito e arma uma história a partir da túnica do irmão, ensanguentada no sangue de um animal. Quando voltam, dizem: olha, José foi tomado por uma besta fera e não está mais entre nós. E aquele pai, sem o privilégio de despedir do seu filho, perde a oportunidade de convívio com ele. Hoje pela manhã nós trouxemos aqui, num determinado ponto da nossa reflexão, a lembrança da narrativa do povo de Israel peregrinando sobre o deserto. Povo este, juntamente com Moisés, que perderam o privilégio de entrar na terra prometida. Davi perde o seu filho Absalão, um homem segundo o coração de Deus, experimenta da perda. Salomão, o mais sábio dentre todos, perde a sabedoria. Perde no ato do seu governo a unidade do reino. O grande profeta Elias perde a coragem, de tal modo que se refugia no fundo de uma caverna e ali deprimido fica. E aí a gente adentra o Novo Testamento e os evangelhos já nos contam narrativas e parábolas contadas pelo próprio Senhor Jesus, do exemplo do pastor que, tendo as 99 ovelhas, deixa e vai atrás daquela que havia perdido. A mulher que está na sua casa e começa a varrer toda a casa atrás da dracma perdida. O pai que recebe antecipadamente do filho o pedido de: eu quero aquilo que me é de direito por herança. E esse filho sai e perde tudo, porque gasta tudo de forma dissoluta. Todos os apóstolos, todos, sem exceção, perdem a vida ou perdem a liberdade. E aí a gente rompe o cânon bíblico e vai para a história, lá na antiguidade. Milhares e milhares de homens e mulheres, porque professaram a sua fé em Cristo Jesus, perderam a sua vida. Pessoas que, por conta da sua fé, foram lançados vivos em fogueiras, queimados vivos, perdendo a oportunidade de experimentar da vida por conta de circunstâncias políticas que macularam a história da igreja. Na própria Idade Média, nós temos Lutero sendo excomungado pelo Papa porque contradisse a Igreja Católica, de tal modo que perde inclusive a sua cidadania alemã no Concílio de Wittenberg, precisando fugir para não perder a vida.
Na história mais contemporânea, a gente tem Bonhoeffer, um teólogo, filósofo que fez questão de lutar contra o nazismo e porque se manifestou contra uma atitude de atrocidade, de maldade manifestada na história, perdeu a sua vida. Nosso querido pastor batista Martin Luther King Jr., que na luta contra o racismo nos Estados Unidos, igualmente perde a vida. E poderíamos aqui narrar 100 outros números de exemplo de perda. Inclusive as nossas próprias perdas. Nós que colecionamos pela caminhada, pela existência, perdas de coisas que foram deixadas para trás. Perdas de sonhos que foram abandonados, não puderam se concretizar. Esperanças que nutríamos nos nossos corações e que se desfragmentaram diante dos nossos olhos. Pessoas amadas que a vida levou. E que das tais, a única coisa que resta entre nós são as suas lembranças. Todos nós. Hoje pela manhã aprendemos, nos frustramos. E a semelhança da frustração, as perdas, é uma realidade universal. Em algum momento, nós teremos que lidar com as perdas. E já que as perdas são inevitáveis, nós precisamos aprender como tirar proveito dessas situações ou como tirar benefícios das perdas, porque a grande diferença entre quem caminha pela estrada das perdas com fé e quem caminha pela estrada das perdas sem fé é que quem caminha por entre as perdas sem fé só caminha por entre as perdas. Agora, quem caminha por entre as perdas com fé, essa pessoa tem a habilidade espiritual de tirar vantagem das perdas. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência no meio do caos, no meio da dor, no meio da crise, no meio das perdas, coisas boas. É como a lição do esterco. O esterco é um elemento desprezível. Mas quando você o pega e o transforma em adubo e joga ali no jardim, a roseira, por exemplo, é hábil em tirar do estrume, do esterco, do adubo, aquilo que é bom. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Entender como nesta manhã fomos lembrados a olhar para a vida com olhos que contemplam a realidade como ela é, e não com expectativas irreais, porque nos feriremos. Andar pela vida com idealizações, com imaginações que faz com que a gente viva muito mais no mundo da lua do que na terra, fará com que a decepção se manifeste de forma rotineira na nossa travessia. Por isso, a necessidade dos nossos pés serem colocados no chão e aprendermos a olhar a vida como a vida é. Esse espaço de tempo que chamamos de vida como um projeto não divino, porque Deus não projetou isso para nós. O que estamos vivendo é um hiato temporal entre o que Deus sonhou e o que Deus há de cumprir na eternidade. Porque o que estamos vivendo é resultante da primeira perda, daquele primeiro casal que decidiu de forma autônoma se desconectar da fonte da vida. Em algum momento ali decidiram, nós vamos viver sem o Senhor
Só que não há possibilidade de vivermos a vida plena que é em Deus, sem Deus. E daí a necessidade de entendermos que esse tempo tão curto, tão raso da nossa existência, vai nos presentear com situações e circunstâncias que a gente não controla, que a gente não pediu, e que por vezes, passando por nós, vai nos levar à experiência da perda. E o que precisamos é, com os pés no chão e de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, aprender a tirar no meio das perdas ganho. E por isso, dentre vários tipos de perdas, eu queria destacar 3. Primeiro, as perdas compensatórias. A perda compensatória é aquela perda que dura algum tempo, mas que em algum momento vai abrir espaço para que algo melhor e maior aconteça. A perda compensatória é um curto espaço de manifestação sobre as nossas vidas e sobre a nossa história, de uma verdade de que não controlamos a existência, as coisas, mas que de repente é surpreendido por algo melhor. Isso me faz lembrar da história de um mestre e de um discípulo que, trafegando por um vale, avistam ao longe uma pequena casa. Na verdade, um casebre. Se aproximam dessa casa pedindo auxílio para oferecer água, para pernoitar, e ali então passam a primeira noite. E no diálogo com aquela família descobrem que são uma família pobre, no meio do nada. E então o mestre pergunta para aqueles que estão naquela ocasião então como anfitriões: o que vocês fazem para viver aqui? Para existir e sobreviver? Ao que prontamente o pai da família disse: olha, nós somos pobres, estamos aqui, é um pequeno pedaço de terra que encontramos, e o que fazemos para viver é cuidar daquela vaquinha que está lá. Ó. Aí ele aponta para uma vaquinha magra, que tirava o leite, do leite tomavam, do leite tiravam, faziam uma coalhada, o que sobrava vendiam para algum que passava por ali, e assim iam sobrevivendo. Terminada a pernoite, o discípulo, juntamente com seu mestre, continuam a sua travessia, ao que, logo após a curva, o mestre chama o seu discípulo e diz o seguinte: eu quero que você volte no casebre. E sem que te percebam, você pegue aquela vaquinha e jogue aquela vaquinha no precipício. O discípulo, atônito por conta da proposta do mestre, disse: como assim o senhor não viu? Não prestou atenção de que tudo que aquela família tem é aquela vaca? E prontamente o mestre oriental olha para ele e diz o seguinte: vá, pegue a vaca e jogue aquela vaca no precipício. O discípulo, discordando, mas submisso à ordem do mestre, vai e de maneira sorrateira pega a vaquinha e joga a vaquinha precipício abaixo. E toca o seu caminho. Os anos se passam, a angústia se manifesta cotidianamente, a mente vagueia pensando: poxa, o que eu fiz? Por que aquele mestre permitiu, na verdade exigiu, que eu pegasse a única fonte de subsistência daquela família e jogasse aquilo precipício abaixo? Então, incomodado, não suportando mais a dor, a aflição, ele decide voltar. E vai lá naquele vilarejo, naquele vale. E ao longe, quando ele olha na direção onde havia aquela casa velha, aquele casebre, ele vê um pequeno palacete, uma estrutura absurda. Gado, rebanho, pessoas trabalhando. E aí ele se aproxima e então há um funcionário à porta trabalhando. Ele pergunta: eu passei por aqui há alguns anos e havia uma casinha aqui.
E eu queria saber para onde aquela família foi. Prontamente aquele funcionário olhou para o discípulo e disse o seguinte: a família está aqui, sempre esteve aqui, nunca saiu daqui. Mas como assim? Eu lembro que quando eu passei aqui, a configuração era outra. E aí ele dá um passo e olha e contempla o pai. E ele fala, realmente são eles. E ele pede para entrar, se apresenta, relembram daquela noite. E então, inquieto, pergunta, o que aconteceu? O que houve daquele dia para agora? Porque eu lembro que havia uma realidade imposta e agora quando eu olho, eu vejo outra coisa. E prontamente aquele pai, acompanhado agora dos seus filhos jovens, se reúnem e vão dizer o que havia acontecido. O pai falou o seguinte, olha, a gente não faz ideia do que aconteceu. Acordamos no outro dia e a nossa vaquinha, a única vaquinha, a nossa fonte de subsistência, coitada, fugiu e caiu no precipício. E nós fomos obrigados a encontrar outras alternativas, percorrer outros caminhos, que graças a Deus nos trouxe até aqui. Perdas que abrem espaço para ganho. Perdas compensatórias. E a Bíblia traz exemplo, como o de Paulo, que teve a ponto de declarar em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, as seguintes palavras: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Não perde aquele que abre mão do que não pode reter para ter aquilo que não pode perder. E nós precisamos entender isso. Falava outro dia com uma jovem da nossa igreja. Você precisa estar com as mãos vazias, para então, habilitada, receber as bênçãos que Deus tem para você. Às vezes, precisaremos abrir mão daquilo que está nas nossas mãos, para sermos surpreendidos por algo muito melhor e maior que Deus tem para cada um de nós. O segundo tipo de perda são as perdas resultantes. As perdas resultantes são resposta ou resultado de uma atitude nossa. Perdemos porque tomamos uma decisão ou fizemos uma escolha que nos levou a isso. E aí eu me lembro de uma outra história de um hábil construtor que, por conta da sua habilidade construtiva, foi contratado por um cliente muito especial que lhe fez uma proposta. Eu preciso que você construa uma casa. E eu preciso que essa casa tenha... E aí ele foi dando as especificações do imóvel. E eu vou pagar de forma generosa desde que você cumpra o prazo. E então, entregue o projeto, o construtor aceitou, só que devido ao tamanho da obra, e tomado e seduzido por aquilo que estava diante dos seus olhos, ele teve uma outra ideia. E decide fazer uso de materiais de baixa qualidade para poder usufruir de uma maior margem de lucro e ganhar tempo no processo de entrega. E assim foi feito. Utilizando materiais de baixa qualidade, faz o fundamento da casa, a estrutura da casa, e como um hábil construtor, faz toda uma maquiagem. E então, antes do prazo estabelecido, entrega o imóvel. O cliente então vem, admirado com o que viu, se direciona àquele construtor. Ele, como um benfeitor, diz: eu ouvi falar muito sobre suas habilidades e eu fui tomado por um desejo e eu quero materializar esse desejo agora diante de você. A casa que você acabou de construir é para você.
Você teve a oportunidade de construir a sua própria casa. Imagina o soco seco no estômago daquele jovem que tinha diante de si a linda e extraordinária oportunidade, mas por conta de uma escolha, de uma autoescolha, perdeu. É o que acontece, por exemplo, com o filho pródigo. E sai achando que vai ganhar e que na verdade sai para perder. Perder o convívio com a família, aprender que muitas das relações utilitárias que nós vamos ganhando na nossa travessia estão conosco por conta daquilo que nós temos e podemos dar. Eu conheci gente que era tão utilitária, mas tão utilitária, que era amigo só por conta de carona. Você conhece gente que é amigo por conta de carona? Outro exemplo é Ló, que resolve dividir a terra com Abraão e construir a sua vida do lado de Sodoma e Gomorra. A sua decisão errada foi manifestada com uma perda significante na sua história. A perda resultante é resultado de escolhas ruins. E eu tenho certeza de que aqui entre nós há exemplos vivos de perdas que colecionamos a nossa travessia por conta das nossas escolhas precipitadas, egoístas. Por isso é importante que a gente tome cuidado nas decisões que nós tomamos, para que não corramos o grande risco de colher perdas por conta das nossas decisões erradas. O terceiro tipo de perda não traz compensação e não é resultante de nada. E é por isso que eu chamo de perdas trágicas. E o melhor exemplo que eu tenho nas Sagradas Escrituras é Jó, que perdeu tudo. Não porque abriu mão para receber algo melhor, nem porque fez alguma coisa errada. Primeiro perde a saúde, depois perde a família, depois perde os bens. Perde tudo. Perdeu porque perdeu. Perdeu porque a vida puxou o tapete. Perdeu porque as contingências da vida se manifestaram sobre a sua história. E toma cuidado, porque às vezes somos tentados a ler o livro de Jó para tentar entender ou explicar por que a gente sofre. O livro de Jó não é para tentar explicar por que a gente sofre. É para mostrar que neste mundo nós sofremos. Ponto. E não adianta bater na madeira, colocar copo em cima de geladeira, tomar banho com arroz, não adianta absolutamente nada. São artifícios que fazem o inimigo das nossas almas dar gargalhada. É só isso. E faz a gente perder tempo. Porque não há nada que nos isente disso. Essa é uma garantia das Escrituras. Palavras do Senhor. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês serão perseguidos. No mundo vocês sofrerão injustiça como eu sofri. Mas tem de bom ânimo. Porque eu estarei com você. Essa é a diferença. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E é isso que Jó nos ensina. O livro de Jó nos ensina que Deus trabalha nas nossas vidas mesmo a partir das perdas. E que nós podemos continuar fiéis a Deus, porque Deus é Deus conosco. 3 perdas. Perdas compensatórias, perdas resultantes e perdas trágicas. Como tirar proveito de cada uma delas? Como tirar benefícios dessas perdas? Quando se trata da perda compensatória, a única forma de nós tirarmos benefícios e lições e oportunidades para nós é nutrirmos um olhar longo, um olhar que enxerga para além do aqui e agora.
há pessoas que tomam decisões pautados num ponto da sua história, da sua existência. Pessoas que precipitadamente destroem a sua existência, porque interpretam a vida por conta de um ponto. E quem tem um olhar raso e curto, não tem a habilidade de entender que a noite obrigatoriamente terá que dar lugar ao dia, de que não há mal que sempre dure, assim como não há bem que sempre perdure. Como nós aprendemos a semana passada, há uma oscilação natural de sucessão de dias e noites na nossa existência. E o que nós precisamos é andar pela vida com os olhos de Deus, enxergando o que está adiante de nós. Que nós, porventura, não conseguimos agora enxergar, mas confiados na presença, na bondade que cantamos do nosso Senhor, na misericórdia que se renova cotidianamente nas nossas vidas, de que sim, podemos manter a nossa fé e as nossas mãos agarradas às mãos de Deus, porque Ele nos levará e fará manifestar sobre as nossas vidas a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade. Mas eu preciso olhar para adiante. Para a segunda perda, que é a perda resultante, aquela que é ocasionada por minhas escolhas, só há possibilidade de ganhar, de se beneficiar, quando eu começo a nutrir um olhar humilde, um olhar de arrependimento e de reconhecimento de que sim, eu errei. Sim, eu falhei. Porque se nós não tivermos esse olhar contrito, quebrantado, nós não experimentaremos das novas possibilidades que vão se apresentar diante da maturidade, diante do aprendizado, diante daquilo que vamos tirar de lição do que colhemos a partir da nossa decisão. Mas é preciso olhar contrito, é preciso arrependimento. E para a perda trágica, aquela perda que não tem explicação, aquela perda que nos achata e nos torna confusos, só há uma possibilidade de olhar, que é o olhar da fé, é o olhar da confiança, é o olhar que se abriga no colo de Deus. Quando não há resposta, podemos e devemos nos abrigar em Deus. Quando dói demais, podemos e devemos nos abrigar em Deus. Quando a dor se torna insuportável, quando a vida parece não ter mais sentido, podemos e devemos nos abrigar em Deus. Quando a perda é total e absoluta, não há outro lugar melhor do que nos lançarmos no colo de Deus, o nosso Abba, Pai. Há coisas que só Deus vai ser capaz de fazer. Homem algum, dinheiro algum, coisa alguma será capaz de preencher um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Hoje pela manhã, aprendemos a cantar: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas passa o temporal. A gente aprendeu que sim, com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas nem sempre passa o temporal. E às vezes esse temporal que se impõe sobre as nossas vidas, leva pessoas amadas, leva sonhos, leva aquilo que deixa dor e marca nos nossos corações. E o grande ato de fé que podemos demonstrar não é a expectativa de que Deus vai
como num ato de mágica sobrenatural, atender às nossas caprichosas orações e reverter tudo para o nosso bem-estar. Mas é a certeza de que Deus pode realizar não necessariamente um milagre fora da gente, mas um milagre dentro da gente, habilitando-nos a encarar as circunstâncias, sejam elas quais forem. Para a perda trágica só tem um olhar, o olhar da fé. Para a perda irreparável, só o olhar que diz, não sei explicar, mas ainda assim eu me refugio nos braços do Pai. Eu não consigo entender, mas eu consigo sentir a presença de Deus comigo. Guarde isso no seu coração. As perdas fazem parte da vida. E o que nós não podemos fazer é levar para a nossa travessia murmurações, lamentos, junto com as perdas. Porque a perda já é pesada e vai se tornar ainda mais pesada se nós, juntamente com ela, levarmos a angústia, a decepção, a murmuração, o lamento, a queixa. Porque se assim for, a gente vai perder a habilidade de enxergar a beleza da nossa existência. E a beleza da nossa existência, olho humano algum viu. A beleza da nossa existência está na presença daquele que está em nós. E é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. A beleza que está em nós é a garantia de que com Ele nós temos a vitória. Não necessariamente aqui e agora, mas certamente lá com Ele, permanentemente na glória. Então a melhor coisa a fazer é nós nos refugiarmos naquele que tudo pode, naquele que tudo ganha, naquele que tudo conquista, naquele que por amor a nós perdeu seu filho. Porque pode ser que você tenha se esquecido disso. Mas Deus sabe o que sentimos quando perdemos, não pela onisciência, mas pela experiência. Ele sabe o que é perder algo que ama. Ele sabe o que é ver o seu filho, o seu único filho, a quem ama, sofrer injustiça. E por amor, perdeu o seu filho, para então, você e eu, termos hoje a oportunidade de, no meio das perdas, experimentar do mais extraordinário ganho, que é a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. E o desejo do meu coração é que, se você experimentou recentemente de alguma perda, se porventura alguém já em 2024 foi alvo de alguma situação que furtou de você algo de valor na sua existência, eu quero convidar você neste momento a se colocar no colo de Deus e usufruir daquilo que homem algum será capaz de tirar de você, que é o amor de Deus que está manifestado em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, conscientes de que essa existência não é plano do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, gratos porque o Senhor está conosco. E mesmo que sejamos alvos de situações e circunstâncias que nos levam a experimentar das perdas,
e tenhamos a sensibilidade espiritual para identificá-las. Se perdas compensatórias, levante os nossos olhares. Faça-nos, Senhor, enxergar para além de nós mesmos. E confiados, abrir mão daquilo que não podemos deter para então ter em nossas mãos aquilo que não podemos perder. A presença do Senhor, o teu amor, a tua paz, a tua alegria. E as perdas que sofremos são decorrentes e resultantes das nossas precipitadas decisões, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a, contritos e humildes, arrependidos, nos colocarmos diante do Senhor e, por graça, sermos alcançados por tua misericórdia. E se porventura entre nós há vidas que foram tocadas por perdas trágicas e definidas, por essa existência injusta, que essas vidas possam, ó Deus, com fé, segurar nas mãos do Senhor, certos de que estamos caminhando para aquele dia e para aquele local, onde não haverá traça, onde não haverá furto, onde não haverá injustiça, onde não haverá dor, onde não haverá maldade, onde usufruiremos permanentemente do que o Senhor tem reservado para nós. E que a certeza dessa promessa fortaleça o coração e a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. De modo que vivamos esse ano de mãos dadas com o Senhor, vez por outra lançados no colo do Senhor, abraçados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, acariciados pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso papai querido, o Senhor é o nosso Deus de amor, que perdeu o seu Filho para nos resgatar, que experimentou da dor e da injustiça, saindo do teu trono de graça, sendo alcançado pela morte, para que por meio da sua morte nós experimentássemos da vida. Vida plena, vida abundante, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É a nossa oração em gratidão, no nome de Jesus. Amém.